Olá, um tema sério e preocupante abre o Direto da Universidade de hoje, que é a transmissão vertical do HIV. Vamos acompanhar relatos de pessoas que convivem com a doença e o preconceito em um documentário produzido em 2009 por alunos da PUC Campinas. A concepção do Matheus foi no dia 4 de outubro, né? E nasceu no dia 30 de 2002, nasceu dia 30 de junho de 2003. Quando o Matheus nasceu, né? No dia que ele nasceu à tardezinha, quando eu fiquei sozinha no quarto, que a enfermeira me levou ele, era umas 11 horas da noite, ela me levou ele. Eu lembro que eu falei, seja bem-vindo, né? Falei para ele. E me bateu a nuvem. Eu não sei se ele tivesse HIV, como eu vou passar uma situação, conviver com uma situação, porque a AIDS não tem... Amanhã eu posso estar numa cadeira de roda. Mas como é que eu vou já viver com a minha dor de estar definhando com AIDS e saber que amanhã aquele filho que eu gerei pode estar no meu lugar? Então, assim, duas dores, não dá. E graças a Deus, Deus sabia disso. E por isso ele me deu um filho saudável. Bendiria a Deus de todas as formas de ter me dado coragem de procurar o tratamento com a minha filha, né? Hoje em dia seria eu com AIDS e a minha filha sem AIDS. Mas eu não tive coragem. Sinceramente, não tive coragem. Por que você tá quiado em trazer minha neta? O que ela tem? Ela tem o vírus da AIDS. Aí nessa hora eu cheguei. Aí eu falei assim, vó, me explica o que é isso? Para mim a quantidade de carga viral não importa. O que importa é que eu tô aqui, feliz da vida, com a minha família e tudo mais. Tive preconceito na escola, dos outros falar que ia separar banheiro, bebedouro, não fazer trabalho em grupo comigo. Só que aí você vai vendo, vai vendo quem é seus amigos no decorrer do dia a dia. Dó, você tem daquele inocente que não levanta da cama, só isso. Pena, só de uma pessoa que não sente as pernas. Coitado, tanta gente andando, correndo, e ele tão inocente, sem sentir as pernas, só isso. Eu acredito muito nessa minha importância na luta mesmo contra a AIDS, porque talvez se eu não nascesse, eu não lutaria. Quando eu fiz 7 anos, eu tava no médico, aí eu falei assim, toda ansiosa, mãe, fala qual doença que eu tenho. Aí, então, ela disse assim, a médica, você tem HIV AIDS. Falei, HIV o quê? O que é isso? Aí explicou pra mim o que era o HIV, o que era a AIDS. E aí eu comecei a me questionar, nossa, por que só eu tenho isso? Cheguei, perguntei e assim, eu preferi mesmo querer saber o que era aqueles remédios. Porque ninguém toma tanto remédio assim, à toa. Eu tive que começar a tomar remédio logo no tratamento por causa das doenças oportunistas, né? E aí eu sempre ficava assim, vó, quando eu comecei a crescer, né? Por que eu tenho que tomar esses medicamentos? Ah, então você tem
problema de crescimento, né? Você bebeu água do parto. Então, por isso que você tem que tomar esse medicamento. E aí, só que quando eu comecei a crescer, que eu estava com uns 9 anos, aí eu peguei e vi a medicação que eu tomava na televisão. E aí era o mesmo nome, só que aí eles falaram assim, é um grande avanço para o vírus da AIDS, que não sei o quê. E eu falei assim, então o problema de crescimento que eu tenho é a AIDS. Quando foram me contar que eu era ser positivo, eles me contaram dessa forma. Eu preciso tomar remédio. Ó, dentro do seu organismo, dentro do seu corpo, tem os soldadinhos. E aí, esses soldadinhos seus estão fracos, ou seja, a gente não cria anticorpos. Então a gente tem que tomar uma medicação. E, que nem resfriado, pneumonia, não sei o que, são os vilão. Eles querem entrar no seu sistema imunológico. E aí eles combatem, eles fazem uma guerra entre eles. Então, os medicamentos em si davam assim, alguns efeitos colaterais, mas até então eu não entendia que era efeito colateral. E assim, a medicação em si ela era ruim, né? Porque era alguns medicamentos grandes, às vezes era um líquido e eu odiava aqueles remédios pelo gosto, né? E tanto que, tipo, eu acho que se eu tinha uma boa adesão era mais por causa da minha avó. Pela insistência, ela ia dar na minha boca, assim, sabe? Quando você é criança, você não tem muita opção, né? Você faz o que falam para você fazer. Eu tive, como acho que todos os adolescentes têm, uma dificuldade na adolescência, porque são várias coisas acontecendo e aí você tem que estar em casa no horário porque você tem que tomar remédio, mas seus amigos saem. No meu caso, eu nasci portador, então eu vou levar isso daí pro resto da minha vida. Então já que tem que fazer tratamento, tem que fazer, não tem essa, não vou fazer, não quero, não... Você tem que ter o seu objetivo. Se eu quero viver, eu tenho que fazer o tratamento, senão... Aí fica uma mensagem meio que subliminar, né? Aí você vai tomar o remédio, você não vê a vida. Tipo, se eu não tomar isso aqui, eu vou morrer, entendeu? Então, tipo, fica uma ligação de morte e medicação. Só que o que carrega mais, que afeta mais a pessoa soropositiva é o preconceito ainda. E que é um preconceito com uma palavra e não com uma doença. Porque a gente não é um vírus, a gente é uma pessoa. O vírus só faz parte do nosso corpo. A palavra AIDS, né, o AIDS, né, é uma sigla, né, de síndrome de deficiência imunológica adquirida, né? E aí você fica com um peso, porque tem o mesmo significado de leproso para quem tem a hanseníase, tuberculoso para quem tem a tuberculose, né? São termos, tem uma carga muito pesada de preconceito mesmo, né? E aí isso coloca um carimbo na pessoa. Uma lembrança que eu trago assim, que uma vez eu vi em reportagem que colocaram um adesivo nos metrô, né? Então, tipo assim, não sente aqui que uma pessoa com AIDS sentou. Ou seja, uma pessoa com AIDS estava sentada aqui. Muitas pessoas limparam ou colocaram revista por cima e outras relevaram, porque era só um adesivo. Então eu preferi não acreditar naquilo. Quando minha tia ficou sabendo, ela não tinha muita informação, então ela chegava e contava pros outros. E os outros falaram, você é doida, você tem 3 filhos, tá esperando o quarto, vai ficar com um menino que é idético, não sei o que, separa prato, colheres e tal. E minha tia não tem estudo nem nada, mas o que me surpreendeu é a atitude que ela tomou. Ela falou, não, se for pra pegar, vai pegar. Claro que a minha avó, pra ela, foi como se tivesse caído do mundo, porque ela conta que antes de ela... Tipo assim, de ela descobrir, ela falava assim, ai, Deus me livre de ter na minha casa, sabe? E aí, alguém com AIDS. Porque ela achava que era uma coisa de 7 cabeças, né?
E, assim, infelizmente, né, acabou a filha dela se infectando e ela tendo que cuidar de uma neta soropositiva. Eu tava na escola e ia ter um passeio. Aí, do nada, eu sem querer falei pra minha professora, eu tenho HIV/AIDS. Eu falei mó rápido e ela ficou assim, toda espantadona. Aí, então, depois que eu passei de ano, ela começou a me dar uns olhares e eu simplesmente falei assim, eu não deveria ter contado pra ela. Já notei que ela tem um preconceito super grande e enorme por mim. Não vou chegar falando, ó, sou o Thompson, tenho 22 anos, sou portador do HIV, tenho AIDS, faço tratamento. Não, não é assim. Se a gente pega e eu chego assim, me apresento, olha, eu sou Karina, né, sou, monitora, tá? É uma coisa. Você vai me recepcionar bem, porque a AIDS não está escrito na minha testa. Agora, se eu chegar e falar assim, então, eu sou Karina, tenho AIDS, você já vai, a não ser que você seja uma pessoa muito bem informada e não ter preconceito, porque às vezes a pessoa é informada, mas tem o preconceito. Tem três tipos de pessoas. Aquela que finge, você conta que é portadora, aquela que finge que tá tudo bem, aquela que você conta e te discrimina, e aquela que aceita você de verdade. Por exemplo, não tenho preconceito, eu não tenho preconceito. Aí daqui a pouco, não sei o que, vai tomar, simples, tá tomando alguma coisa, fala, me dá um pouco, aí dá pra me tomar, aí fala, não vou tomar mais não, não quero mais não. Eu sei que não pega pela mão, pelo apertar de mão, mas eu não vou tocar na sua mão. E esses é o preconceito, entendeu? Tipo, eu tenho medo e acabo não agindo da maneira correta, né? Porque a pessoa faz o que ela achar melhor pra ela. E aí eu costumo dizer que é o preconceito, né? O ato de discriminar, né? Além de eu ter preconceito, aí eu discrimino pelo meu preconceito. Um vírus não pensa, ele não vai dizer assim, eu vou infectar fulano ou cicrano, ou fulana ou cicrano, porque eles são promíscuos, porque eles são sem vergonhas, que eles usam drogas, porque, enfim, toda essa carga negativa, né? Ele vai se desenvolver, vai infectar e desenvolver a partir do momento que ele tem condições no corpo humano favoráveis ao desenvolvimento dele. Eu acredito muito que as coisas são feitas porque tem que ser feitas. Eu faço a diferença no que eu posso e eu acho que é o destino. As coisas são escritas e a gente vai vivendo. Não que não possa ser mudada, mas que eu não culpo meus pais de maneira alguma por eu ter HIV. Então, hoje eu já trabalhei isso comigo, né? Porque no começo, às vezes, quando a gente tá mais debilitada, a gente fica, se meu pai não tivesse feito aquilo com a minha mãe, tipo, hoje eu não tivesse HIV. Mas, ou às vezes a gente fica, por que comigo? Aí a gente começa a questionar. Só que, conforme eu fui crescendo, eu fui conversando com muitas pessoas, fiz muito tratamento psicológico. E hoje eu não consigo culpar meu pai nem minha mãe por eu ter HIV. A minha mãe, uma vez, ela chegou chorando pra mim e disse assim, a culpa não é minha de eu ter passado essa doença pra você, a culpa é do seu pai. Ele que passou pra mim, não seguiu o tratamento e morreu. Aí eu disse assim, mas por que você não me falou isso antes? Aí então ela disse assim, é porque eu estava com medo de que você me odiasse, que nem você tá me odiando agora. Nos primeiros momentos, primeiros anos, foi sentimento de culpa, tipo, ela fez coisa errada e eu que hoje pago o pato. Só que depois você vai vendo que não é bem assim. Aquela época que eu nasci, que foi em 1987, saiu o primeiro medicamento, que foi o AZT. E naquela época não era muito falado em AIDS, em HIV. Então não culpo eles, porque é uma coisa que acontece. De 9 filhos que minha mãe teve, eu tive essa sorte.
não funciona o terror, a AIDS mata, tá? A AIDS tem cura, também não é uma mentira, né? A AIDS tem uma tendência a se tornar uma doença crônica, mas com o surgimento do coquetel, dos medicamentos antirretrovirais, isso melhora, porque você sai um pouquinho daquela certeza da morte, de estar caminhando em direção à morte, né? E você passa a olhar para outros aspectos da sua vida que você não tinha. Eu não vou dizer que a minha vida é perfeita, porque não é. De lição, do que eu aprendi, eu levo os bons momentos. Vamos dizer assim, o que eu passei, o que eu aprendi. Porque dizem assim, quem ama tem que sofrer. Então antes de amar, você sofre um pouco. Ou até amando, você vai sofrendo. Como dizia minha avó, desde pequeno que se apanha. Ou vamos dizer, é apanhando que se leva a vida. Entendeu? É assim. Os baques que eu tive foram de perdas. E aí você dá uma pensada, sabe? Tipo, meu amigo morreu de HIV, e agora? Eu posso morrer também? Ou o que eu vou fazer para viver? Ou eu quero viver ou não? Essas coisas. Já tive esse pensamento, nossa. Quando eu tinha acho que 10, 11 anos, morreu um menino na instituição onde eu morava. E aí eu falei, meu Deus, eu sou o próximo. E aí eu cheguei para uma voluntária e falei, tia, você promete um negócio para mim? Ela falou, o quê? Você promete para mim que eu não vou morrer? Gente, quem morre não morre de HIV, não morre com AIDS, não morre por causa disso. Para de pensar isso. É simples, é uma coisa natural. Se tiver que morrer, vai morrer. E se for sua hora, já foi. Então, tipo, se você carrega isso dentro de você, se você sabe que alguém tem, esquece. Porque isso é uma coisa natural, você vai morrer um dia. Não importa do que seja. Siga a vida normal. Não é um remédio ou uma doença que vai te fazer simplesmente cair em depressão, essas coisas. Você é você mesmo. E não importa se uma doença pode interromper a sua vida. Na verdade, doença nenhuma interrompe a sua vida. Eu acho que independente de remédio ou não, de doença, o que te leva a viver é a paixão pela vida, a paixão por alguma coisa. Eu acho que o fato de eu tomar remédio é movida por essa paixão pela vida mesmo, pelas pessoas que estão ao meu redor, não só por mim. O que eu almejo agora, primeiro, é terminar meus estudos, né? Aí depois que eu terminar meus estudos, né, que eu estiver trabalhando, comprar minha casa e aí ter meu filho, sim, meus filhos, né? Porque um eu quero ter meu e o outro eu quero adotar. Eu morro de vontade de ter filho, vou ter um monte e a gente já sabe de tudo que está por aí, de todas as coisas que já existem, né, para engravidar sem que a criança nasça com vírus. Eu fiz tudo para não passar o HIV para ele. Eu não dei o leite materno, eu tomei o coquetel na gestação. No dia do parto a gente toma AZT na veia para não passar, fiz cesariana, hoje já faz até parto normal. Mas fiz cesárea, tudo eu fiz para não contaminar e eu não contaminei. E quando ela falou, então, olha, fique feliz, teu filho não tem nada, deu negativo, ó, é outra emoção, né? Aí foi um peso realmente que saiu. Esse dia eu acho que foi o maior dia, mais do que o nascimento dele, né? Mais do que tudo. Saber que ele estava livre. Tudo que eu não tive eu vou dar para meus filhos, certeza.
E a gente encerra o programa de hoje com um documentário de 2010 que mostra o cotidiano dos quilombos que ainda existem no estado de São Paulo. A quebra de barreiras, principalmente por conta do preconceito, é a temática principal deste vídeo produzido por alunos de jornalismo da PUC. Quem vive num quilombo carrega um pedaço da história marcada pela resistência de um povo sofrido. Nossos antepassados lutaram pela liberdade, nós lutamos pelo reconhecimento da nossa cultura, das nossas raízes e da nossa terra. Nos quilombos a vida é assim, estando na cidade ou no campo a luta é a mesma, os caminhos é que são diferentes. Não, aqui eu acho interessante que a gente vê toda a paisagem, a gente vê a comunidade ali, a parte de entrada. Eu acho que é uma das partes assim, mais interessantes que, como você vai descobrindo assim, a comunidade, assim, é a primeira impressão, assim, você chegando e vendo as casinhas ali, essa paisagem toda, assim, aquela mata ali atrás. Não, eu acho assim, o convívio assim, entre as comunidades assim, quilombola que reforça aqueles laços, aquele senso de identidade quilombola, né? Você vê que cada comunidade tem uma característica própria, mas todas têm algo em comum, assim, acho que é o que une, é a identidade, assim. E é interessante, o convívio ele reata e ele fortalece os laços, assim. Lá é diferente, né? Lá já é mais rural, né? Mais rural que eu falo assim, é bem mais afastado da cidade, né? Então, quer dizer, alguma parte ali tem que se manter da terra, né? Para sobreviver. Então nós aqui já é mais difícil, né, cara? Que eu falo assim, se a gente for parar para plantar, vamos supor, o que a gente vai gastar com água, com isso, acaba sendo mais caro. Então é mais fácil que o ônibus passa aqui na porta, a gente pegar um ônibus e trabalhar na cidade, do que ficar trabalhando na terra, né? Aqui tem uma frase escrita ali, Turivimba, que está escrito ali, significa espaço de negro, né? Espaço de preto. Isso aqui nós fizemos com as crianças, dentro das atividades que a gente faz com as crianças, então a gente propôs que cada uma colocasse a sua marca aqui, né? Então tem a mãozinha de cada um e Turivimba, que também foi uma proposta deles, que é a língua, que uma das culturas da comunidade é a língua africana, né? Que a gente mantém e que a gente está tentando resgatar isso com as crianças. Houve durante um tempo um desinteresse dos jovens de continuar falando pela exploração que teve em cima da língua aqui, né? Então hoje a gente só tem 3 pessoas que ainda falam fluentemente, que são as 3 pessoas mais velhas da comunidade, e a gente está tentando resgatar isso com as crianças. A turma fala, vocês são uma comunidade quilombola aí do Quilombo Cafundó, uma comunidade rica, né? Em história, porque a gente ainda tem uma língua diferente, que é uma língua que a turma fala com cupópia, né? Mas eu não sei por aonde é essa riqueza, né? Porque por enquanto fica só na fama da comunidade, mas a fama, isso aí não atende a necessidade de ninguém. E a barriga continua perecendo, né? O pessoal aqui vive de poucos artesanatos, né? Do pouco que consegue fazer e da produção mesmo, que é para subsistência, assim. Não se comercializa nada que se planta aqui ou que se cria. Algumas pessoas têm criação de porco, tem uma senhora que ela tem uma pequena criação de vacas e a maioria cria galinha também, né? Mas tudo para o seu sustento mesmo. A luta da gente é para ter um futuro melhor, para ter um ponto de renda aqui dentro. Na agricultura, se tem uma plantação melhor, ter como, digamos assim, o espaço da terra para todo mundo plantar, né? Como para o consumo, para
sobra para vender, para ter uma renda, para ter o adquirimento aqui dentro, né? Por ser quilombo urbano, o governo deu uma prioridade para nós. É um quilombo dentro da cidade. Quer dizer, o quilombo já existia, só que nós não sabíamos disso. Entendeu? O quilombo já existia. Só que o quilombo arredondou de monta aqui, por ser uma propriedade particular aqui dentro. O que aconteceu? Cresceu tudo de casa em volta do loteamento particular, em volta do sítio, que aqui não podia despropriar, porque aqui era usufruto. Primeiro quilombo urbano do Brasil. Esse que eu estou trabalhando lá, ele é pastor, tem uma chácara. Falei para ele de quilombo, ele falou, o que é isso? Perguntou, o que é isso? Só que era negrão. Falei, mas como que você não sabe o que é quilombo? Você não assiste televisão, você não vê o jornal, você não vê... Aí tive que explicar para ele. Vai vir aqui para conhecer, que ele nunca viu falar nisso. Eu falei, como, cara? Acho que a gente tem que aprender a ver o que tinha de bom nesse nosso passado, para que ele ajude para formar o nosso futuro, que a gente é um elo. A gente não é um tipo só, como as pessoas dizem, remanescente, o que sobrou. A gente não é museu, a gente é continuação, a gente pretende continuar. É um elo a mais. Mas a gente sempre tem que buscar essa fonte do passado, para a gente ver de onde a gente veio, para a gente aprender a nos valorizar. O que é quilombo? E a pessoa cria tudo uma expectativa dentro da cabeça. Pô, eu vou lá pro quilombo, vai ter uma casinha de taipa, um fogão de lenha, é isso aqui. Então, quer dizer, a pessoa já vai criando aquilo lá. Então quer dizer, quando chega, aí já vê que a realidade já é outra. Os tempos se passaram, né? Hoje ninguém vai querer mais ficar numa casinha de taipa, ainda mais um quilombo urbano, né? Hoje eu estou no paraíso. Ergo a mão para o céu, agradeço que estou no meio da cidade, num lazer que não tem perturbação nenhuma, né? Todo mundo vive de bem aqui e nós se damos bem. Porque às vezes que eu tenho orgulho de falar que eu sou quilombola, tatibense e urbano ainda, tá bom? Quer dizer, esse quilombo tá urbano, entendeu? Mas só tem uma coisa. Os mais velhos aqui, que é eu, que é a Aninha, o pai dele ali, eles também sabem a transformação que teve, mas de melhoria. Os outros quilombos que tem aí, se vocês chegarem e terem a oportunidade de ver, vocês vão ter uma canseira. Pô, casa de barrote, água de poço. Aqui não, aqui temos água de torneira, temos força, os caras usam lampião, casa de barrote, se tiver tem um alojamento. Vocês estão entendendo mais ou menos? Nós se mantém aqui através da resistência mesmo. Se não fosse uma resistência trazendo sangue, eu acho que a gente já tinha abandonado tudo isso aqui, já tinha ido embora, né? Que teve na época, muitos anos atrás, teve vários conflitos, teve problema das pessoas, acho que é o poder de Deus, né? E a pessoa não merece passar por isso. Porque naquela época era tudo casa de sapé, a turma falava que ia colocar fogo nas casas, queimar tudo as casas. Então a gente passou séria dificuldade aqui. É que os antepassados era tudo humilde, né? Não tinha leitura, não tinha estudo, não tinha nada. E outra coisa então é aquele negócio, né? Deixa eu colocar uma criaçãozinha aí, tardia. Daqui uns 15, 20 dias eu vou e tiro. Ali já não tem, aquela criação já ficava ali. Aí, deixa eu chegar uma outra parte, eu vou colocar a tarde de criação aqui, ali já ficava por ali mesmo. Aí veio diminuindo. Aí de lá pra cá, aí grileiros tomando mesmo, a força mesmo, né, na época. E de todas essas terras aí retornou essa bola que nós temos aqui hoje. A gente reivindica hoje 218 alqueires e a comunidade vive em 7 alqueires e meio. E a gente não tem espaço para plantar, né, e para produzir. Então o nosso maior desafio é reaver as terras que desde o ano passado, quando a gente recebeu o certificado de posse assinado pelo governo Lula, né, isso já vai fazer um ano agora em novembro e até agora não saiu do papel. Então
o INCRA do Estado de São Paulo retomou os trabalhos de demarcação e notificação das famílias dos poceiros, né, que vai ter que sair. E a gente não sabe até quando que isso vai. Então, o que a gente sabe é que esse decreto ele nos protege por 2 anos, né? E aí depois volta tudo na estaca zero. Já passou 1 ano. Então, dos nossos desafios é estar cobrando do INCRA assim, um pouco mais de agilidade, né? Porque se a gente não tem a terra de volta, a gente não consegue produzir, a gente não consegue investimento, nem municipal, nem estadual. Deles, o problema deles. O pessoal luta pela terra, pelo direito de plantar na terra que era deles. É um problema assim que a gente teve problemas semelhantes num passado, assim, mas hoje em dia o nosso problema não é mais uma área mais rural. O nosso problema é uma questão de urbana, suburbana, não sei como se define esses bairros e tudo mais. Questão de pessoa, já teve pessoa no passado que tentou transformar aqui num local de lixo hospitalar, depositava lixo hospitalar, teve esse tipo de problema. O pessoal teve uma época que quis fazer uma estrada que atravessasse aqui. Imagine uma estrada que atravessava aqui, o problema que é dar com criança aqui e gente vindo de fora passando por aqui. O Lula deu título de quilombo, porque senão vai fazer aqui de alto padrão, prédio aqui, ia tomar, né? Então, e eles lutaram muito, tem uma história que eu ainda esqueci de contar. Quando eu era criança, eu estava com 12 anos. E minha avó não sabia que tinha que pagar mensalidade, não, imposto. Comprou, deixou, né? Daí tinha 40 anos de imposto atrasado. Minha avó falou com meu pai, chamou os filhos, eram 6 filhos, né? E as minhas tias trabalhando, empregada doméstica, e papai trabalhando, e tio Bento também. Daí eles ajuntaram o dinheiro. Com esse dinheiro, com a primeira venda do calipo, ele pagou o amigo, né? E daí eles pagaram 40 anos de imposto atrasado. Estou buscando o Pai da salvação, necessitando o Pai da cura, Senhor, a libertação, ó Deus, em nome de Jesus. Eu quero, Pai, nesta noite, Pai, amar a Ti, Senhor, e a Tua bênção, Senhor, essa bênção, A gente tem hoje aqui, tem católico, né? Tem os evangélicos, né? E a gente tem a gente fala, tem um centro também, um espaço sagrado que a gente fala que tem hoje dentro da comunidade. Então quer dizer, a gente tenta respeitar tudo. Negar a presença das religiões de matriz africana no Brasil é negar a nossa história, é renegar a nossa história. Ele é um misto, né, de católico, então é uma mistura, né? E na verdade a gente não podia expor qual era assim a nossa religião e a gente mantém ela até hoje. Eu sou católica. A minha irmã, nossa irmã, né? Na época ela era da Umbanda, né? Umbanda com Nombé. Mas então ela faleceu, mas isso aí não ficou para ninguém, sabe? A gente continua na religião católica mesmo. Mas eu acho que aqui tem a igreja cristã aqui embaixo e tem a nossa capela aqui em cima. Mas eu acho assim que dentro de todas as religiões, acho que só é um Deus só, né? Deus que dá o apoio para toda a religião. Porque ele está lá em cima, aqui no mundo cada um tem sua religião, mas acho que domina toda a religião é um Deus só, né? Macumba não existe. Existe sim. Se você falou, rapaz, porque o cara fez mal pra mim. Você põe na cabeça, você tomar 2 ou 3 cervejas a mais, como é que você fica? É assim que funciona, não é... É um mito, esse negócio de macumba, bom, acredito quem quiser, mas eu sei que não é macumba, que não existe. Coçumba Jambe, a cupópia do Vimba. Coçumba Jambe, a cupópia do Tata. Coçumba Jambe. Eu sei que o pessoal aqui que já é adulto sofreu muito. E tinha muito questão, não necessariamente só por morar em quilombo, por ser negro e tudo mais. Eu, quando era criança, sofria muito preconceito. As pessoas tiravam um sarro, falavam da cor da minha pele, faziam piada do formato do meu nariz. Isso é uma coisa assim que eu tive que aprender a superar. Hoje eu tenho problema.
com isso. Então assim, não se tem o respeito, né? Mas quando chega no mês de novembro, aí a gente é convidado para ir falar da história do negro, para fazer apresentação na escola, entendeu? Porque aí é importante para eles, mas no decorrer do ano, as crianças não têm nenhum incentivo, inclusive, para continuar estudando. Vai, Thaís, fala, responde. O que? Qual é a pergunta? Se você aprende do quilombo na escola. Na escola? Ah, eles não falam quase nada, só no dia da consciência negra. Também tem o preconceito, né? Porque a gente fala, aqueles negrinhos do Cafundó, isso aí, que falam uma língua diferente. Isso aí tem também, existe esse preconceito. Eu não sei como se trata isso, como a lei de hoje em dia pode se tratar isso e corrigir isso, porque diz que tem agora um direito da defensoria pelo negro, né? Mas não sei se isso aí chega até o quilombo, né? Acho que fica mais para a cidade, né? Na área urbana, né? Todo mundo tem um pouquinho de preconceito, de alguma coisa tem, né? É difícil falar, eu não tenho preconceito, que eu vou estar mentindo de algumas coisas, todo mundo tem, né? Em relação ao quilombo, quer dizer, a gente sofreu muito preconceito no começo. Então, quer dizer, a pessoa via aqui e falava, ali embaixo, ali o favelão, né? Que ele falava, né? Quer dizer, a gente mora, o quilombo hoje está situado em quê? A gente tem 2 loteamentos de alto padrão. Tem um loteamento de alto padrão, agora estão fazendo mais outro. Então, quer dizer, aí tem um loteamento de classe média. Então, quer dizer, fala para mim, quem que vai querer fazer uma casa perto, né? De um local onde não está organizado, onde não está nada. Esse é um grave problema, assim, às vezes as pessoas elas têm uma visão daqui e elas às vezes pensam que pode fazer tudo. Esses tempos atrás mesmo, não tem problema de dizer. Veio um sujeito aí atropelar o cachorro da filha dele, ele veio, colocou num saco e jogou aqui dentro. Tipo, o cachorro estava fedendo. A grande esperança para nós quilombolas é que no futuro a nossa briga não continue sendo pelas terras, né? Que isso já vem desde a época dos nossos antepassados. Que a nossa luta seja para manter as nossas tradições, a nossa cultura, o desenvolvimento e os nossos jovens dentro da comunidade. Mas que não seja a luta pela terra, que até lá a gente espera que isso já se tenha resolvido. A gente tem ideia de, vamos supor, a gente está se organizando, que agora a gente tem a questão da juventude, né? Está forçando a molecada também a aprender, tá participando de reunião, para que amanhã depois eles estão preparados para estar assumindo também, né? Com a mesma mentalidade também. Não adianta a gente preparar a pessoa que não tem a mesma mentalidade. Eles 10 ali a gente tira 5, 6 que vai ter o mesmo segmento, o mesmo espírito de luta que a gente tem, né? As amizades eram muito unidas, né? Agora a cidade cresce, né? Que nem na história da cidade aí, quando as pessoas amarravam um barbantinho, tinha o trinco, né? E a casa era encostada com cadeira, a porta. Então alguém chegava e dizia, dá licença, e entrava, né? Agora não, é tudo trancado e tem assalto, tem tudo, né? E eu acho que isso é importante para as pessoas se darem valor. Eu acho que as pessoas aqui têm que se dar valor. Por isso que eu acho que é importante o resgate do passado, das tradições e tudo mais. Mas eu não troco esse espaço aqui pela cidade. Eu acho que, inclusive, a luta, que dá muito sentido para a vida da gente, né? A história da luta dos quilombolas. Eu acho que é a história de todos os negros, mesmo os que moram na cidade. Uma vez perguntaram para mim em Santos, o que é que os negros querem se a porta está aberta? Eu respondi o seguinte, realmente, nós queremos entrar pela porta da frente e não pela porta dos fundos, como normalmente nos é mostrado, certo? E essa sociedade, essa casa que aí está, foram nossos antepassados que construíram. Então nós temos o direito de entrar pela porta da frente, sim. Nós queremos apenas respeito e o direito a ter direitos. É só isso que nós queremos. Quando nós conhecemos numa festa que estivemos, nós amamos, nos juramos a um outro ser fiel. Assim, continuando, nos querendo, nos gostando, nosso amor foi aumentando com a torre de Babel. Só que minha banda tá boa. A construção foi indo, foi subindo, foi crescendo, foi subindo e no céu quase atingindo os domínios do Senhor. Agora se aproximando, nosso maior momento, devem ter um entendimento para matar o nosso amor.
Mas eu não acredito, isso não há de acontecer, porque eu continuo te adorando.